Você sabe como tratar uma crise depressiva? E que crises depressivas são essas? Hoje, nesse vídeo, eu quero tratar 3 pontos aqui com você. Eu quero falar com você sobre o que são essas crises depressivas, que crises são essas. O segundo ponto é como se desencadeia essas crises, quais são os fatores desencadeantes. E o terceiro ponto, como iniciar um tratamento de uma forma segura, sem medo, organizada, para tratar essas crises depressivas. Meu nome é Rosileia Lopes, sou psicóloga clínica, criadora do projeto Amo Alguém com Depressão e sou mãe também de uma jovem com depressão. Quem me conhece já sabe que esse tema é muito importante para mim e faz parte, de todo o nosso projeto Amo Alguém com Depressão, nas 3 frentes ali, lidando com pessoas com depressão, familiares e também com você que é psicólogo. Então, antes de mais nada, eu peço para você que é o meu colega psi, que ajude a compartilhar esses vídeos para que a nossa profissão não caia mais naquela pesquisa da Organização Mundial da Saúde que fala que a nossa profissão falta profissionais qualificados a tratar da depressão. Então vamos mudar essa realidade, vamos nos aprofundar juntos nessa demanda. Então conto com você para compartilhar os vídeos do projeto, fazendo parte aí dessa corrente do bem, da nossa área da psicologia, para a gente se aprofundar mais e para que ganhe mais alcance mesmo e mais pessoas sejam ajudadas. Você que não é inscrito, se inscreve também. Um recadinho rápido também, que nós temos uma área VIP aqui para as pessoas, são psicólogas, a nossa VIP Class, que é uma área onde teremos aulas ao vivo, teremos lives, aulas gravadas também, vídeos especiais só para psicólogos que querem se aprofundar no tratamento da depressão. Tudo gratuito, é só se inscrever, aqui na descrição tem um link para você se inscrever. E para você que é um familiar ou alguém que tem depressão, a gente tem um grupo que é muito especial dentro do nosso projeto, que é um grupo de autoajuda no Facebook, o grupo Amo Alguém com Depressão, que é um grupo voltado a debater temas voltados para a depressão e do dia a dia, das dificuldades. Lá você fica mais à vontade para você se abrir, para você conversar, para você trocar experiências com pessoas também que vivenciam a mesma coisa. E eu tô lá toda semana fazendo lives, interações, bate-papos, a gente assiste filmes juntos, quem quiser fazer parte. É um grupo fechado, todo especial para você que tem depressão e que ama alguém com depressão também. Você que é psicólogo, seja bem-vindo lá no grupo também para colaborar, ajudar as pessoas. Agora, voltando aqui ao nosso tema, por que falar desse tema crises depressivas, Porque existe um desconhecimento sobre o que são as crises depressivas, dentro do processo de adoecimento da depressão. As pessoas normalmente tendem a ligar a crise depressiva a uma tristeza. A pessoa tá triste, você fala, ela tá com uma crise depressiva, Então esse desconhecimento e esse modismo de falar sobre as crises depressivas, tratando uma simples tristeza como depressão ou uma crise depressiva, logo se vê que a pessoa não entende mesmo do que é a depressão. Então é uma coisa perigosa para nossa área. Então a gente tem que ficar atento a se aprofundar nesse conteúdo. Então, falando aqui sobre o perigo dessas crises, primeiro porque é o primeiro contato que a gente tem com o paciente, normalmente ele está em crise. As pessoas não procuram o psicólogo normalmente quando eles estão no início, estão se sentindo um pouco mal, estão começando a desenvolver os sintomas. Leva um tempo para as pessoas perceberem que realmente tem alguma coisa que tá empacada, que não tá indo, Até então as pessoas começam a falar que aquilo é frescura, a pessoa tá com preguiça. Então a pessoa muitas vezes ela esconde os sintomas, Porque ela tenta disfarçar, sofrendo e tentando fazer as coisas do seu dia a dia, ela se esforça, mal sabendo que ela tá desenvolvendo uma doença, Há um desconhecimento educacional muito grande nessa área. Então, a primeira aparição de um paciente no nosso consultório normalmente vai ser em processo de crise, ou seja, crise é algo agudo, é algo que está numa dor muito profunda. Então é algo assim mais complexo de logo de cara a gente começar a tratar, porque precisa haver um alívio dessa crise de imediato, para que se inicie um processo terapêutico. Então, só que se a gente não sabe lidar e não sabe o que acontece dentro dessa crise, muitas vezes a gente pode agravar o caso.
né? E nas nossas mãos, que somos psicólogos, né? E a crise é justamente o momento mais próximo de uma ideação suicida, mais próximo, inclusive, de tentativas de suicídio. Então a gente tem que ficar muito ligada para se preocupar mesmo, entender um pouco mais sobre as crises. Mas então, chegando ao nosso ponto, vamos entender que crises são essas. São 3 tipos de crises que a gente vai encontrar dentro do processo de desenvolvimento da depressão. A primeira crise que a gente encontra, que a gente ouve, e a gente, assim, digamos que é mais comum da gente perceber, é a crise apática. É quando a pessoa não consegue sair da cama, a pessoa fica extremamente abatida e a pessoa fica, né, apática. Então, a apatia é um sintoma da depressão. E se a pessoa está com uma cronicidade nessa apatia, né, tem pessoas que passam muito tempo, quase uma vida deitadas, sem conseguir ter mais ânimo para nada, sem sair de casa, sem interagir, e com aquela letargia e aquela falta de sentido e aquele respirar fundo, tipo... Essa é a crise apática, extremamente perigosa, e a gente vai entender o porquê e o desenvolvimento dela. A segunda crise que a gente vai falar é sobre a crise ansiosa. A crise ansiosa pode estar muito ligada, e normalmente está ligada a uma comorbidade, com um transtorno ansioso, né? Um transtorno de ansiedade. Então, vão ter sintomas ali de taquicardia, de tremedeira, de sudorese, de falta de habilidade social, de contato social, vai ter um medo extremo de sair, de socializar, de entrar em contato com algum conteúdo aí, né, individual e subjetivo dessa pessoa. Então, a crise ansiosa está ligada a um transtorno de ansiedade também, que normalmente tem uma comorbidade muito forte com a depressão. Tem diferença, são 2 transtornos diferentes, mas estão muito ligados. A terceira crise que a gente vai falar é uma crise atípica, né? Acontece muito no desenvolvimento da depressão para um transtorno bipolar, que é a crise psicótica. Porém, essa crise também pode estar presente no transtorno depressivo maior, de uma forma atípica mesmo. Ela pode acontecer. A crise psicótica, ela tem sintomas psicóticos, né? Então, vai ter sintomas de delírios, de alucinações. E a gente vai entender um pouco desse desenvolvimento. Quais os fatores dessas crises? Vamos para os fatores. O fator da primeira crise que a gente falou, que a gente tem que prestar atenção, são das crises apáticas, tem muito a ver com as questões cognitivas, né, emocionais, psíquicas, a forma como essa pessoa visualiza ou enxerga a vida, a percepção dessa pessoa, a forma como ela pensa, se tem muitas distorções cognitivas, as crenças centrais dessa pessoa que são muito disfuncionais com a realidade. Então, pode ter a ver com trauma, pode ter a ver com um conteúdo psicológico, né, e cognitivo. Mas também tem muito a ver com as questões bioquímicas. Muitas pessoas, então isso é uma coisa para a gente ficar atento e perceber. Muitas pessoas que estão com crise apática não tem a ver simplesmente com teor psicológico, pode muito, ou ambiental também, né? A questão de trauma ou algum tipo de violência, que a pessoa está ali, uma desesperança, uma apatia. Mas também pode estar muito envolvido, e às vezes até a primeiro nível aí, as questões bioquímicas. Por isso que o tratamento psiquiátrico em conjunto, né, é muito importante, né? Se possível, a gente está em contato com o psiquiatra dessa pessoa para que a gente entenda o que ele também percebeu com relação a essa crise. Porque existem pessoas que estão em crise apática, mas elas já entenderam, já estão no desenvolvimento até da terapia e não estão mais sem sentido, né? Mas aquela letargia, aquela falta de sentido ali, quase que física ali, ainda acontece. Muitas vezes a regulação aí da medicação é importante nesse momento. A baixa de serotonina é importante principalmente para a questão da variação de humor, precisa ser regulado. No caso da crise ansiosa, tem muito, muito a ver com as questões cognitivas. Quase que 100% dos casos tem a ver com as questões cognitivas, as questões ambientais e a forma como ela percebe o meio ambiente, percebe as situações. Então ela precisa sim de tratamento psicológico para lidar com medo, para lidar com ansiedade, para lidar com pensamentos disfuncionais e distorcidos sobre a realidade. Agora vamos para a crise psicótica. Os fatores que podem levar a desencadear essas crises.
estão muito ligados aos fatores ambientais. Fatores ambientais ligados a estresse, a trauma, a violência, a um fator que leva a pessoa ao seu limite. Então, a gente tem que ficar prestando muita atenção para esse fator. Todas as 3 crises aí, claro, elas têm um desenvolvimento de uma doença que está muito ligado ao fator bioquímico. Por isso que nas 3, o uso de medicação, o tratamento psiquiátrico é extremamente importante. Mas na nossa área, a gente precisa investigar esses 3 fatores aí que eu falei para você, né? Sobre os fatores ambientais, os fatores cognitivos e os fatores bioquímicos aí em conjunto com a medicação. Algo para a gente observar. Agora, como faz para a gente iniciar um tratamento de uma forma segura, de uma forma que não deixa a gente com medo e bagunçada nessa hora? Primeiro ponto que a gente precisa observar ou refletir quando a gente chega no nosso consultório um paciente com crise, ou a gente tem um paciente que tem uma crise, né, em um certo momento aí da sua vida, né, do seu tratamento. É muito importante que a gente visualize a crise de forma profissional. Um familiar, ele vai enxergar essa crise de uma forma emocional. Ele vai ficar com medo porque a crise é o que faz com que a pessoa saia mais do seu eixo. Então isso causa estresse, isso causa medo, isso causa ansiedade na família, causa desconhecimento. Então todo desconhecido causa medo, né? Agora, para nós psicólogos, a gente não pode entrar nesse aspecto emocional. A gente precisa entender que toda crise é o ponto central dessa dor. Então essa crise está trazendo essa dor à tona. Então é nesse momento que a gente precisa aproveitar esse período de crise para entender melhor o processo de desenvolvimento da depressão dessa pessoa. O que exatamente pode estar, o que a gente chama de demanda. Qual é a demanda dessa doença? É aí que a gente vai investigar. Porque a primeiro momento a gente vai olhar para os sintomas, né? A pessoa está com insônia, a pessoa está com ansiedade, a pessoa está com irritabilidade, a pessoa está com anedonia, a pessoa está, né, com falta de sentido. Mas os porquês dessa questão normalmente vêm à tona nas crises. Então, as crises depressivas para um psicólogo que está interessado no tratamento é uma coisa positiva, porque é ali que a gente vai observar. Em vez de a gente ficar ansioso e nervoso e preocupado, é aí que a gente vai observar o que pode estar acontecendo de fato. É aí que a gente vai começar a questionar as questões externas de forma mais assim, de forma mais ativa. A gente vai poder questionar de forma mais ativa, a gente vai poder ouvir coisas que a gente não ouvia no decorrer do tratamento. Então, nesse momento, não tenha medo. Analise isso e interprete como uma coisa positiva para a sua investigação. Segundo ponto que é importante para você iniciar um tratamento é justamente focar nesses fatores. Você focando nesses fatores, aí sim, você vai usar as estratégias que você precisa usar. Claro que você tem que estudar essas estratégias. Estudar as estratégias que você precisa para tratar as questões psicológicas, se forem questões de traumas, de lembranças, as questões atuais, se alguém estiver sofrendo violência, que tipo de ação o psicólogo pode ter diante disso. Tratar também as questões sintomáticas, cognitivas mesmo, de memória, de atenção. E essa atenção, ela também vai estar focada na percepção dessa pessoa, na forma como ela interpreta a vida, na forma como ela enxerga. E saber tratar, lidar com essas questões de forma técnica é muito importante. Então, estudem um pouco mais sobre a questão. E a gente pode até fazer, se isso for uma dúvida de vocês, de como atuar ali no dia a dia, a gente pode fazer uma live lá dentro da VIP Class, ou eu posso fazer um vídeo aqui, então vocês podem escrever aqui nos comentários, né? Se vocês têm dúvidas também com relação à sua atuação ali dentro do consultório, né? Com determinados temas, tá? Que a gente pode, de repente, estudar juntos lá no VIP Class, provavelmente, o assunto, de repente, são mais prolongados e precisa de um debate maior, tá bom? Então, espero que eu tenha ajudado vocês. Só recapitulando aqui, a gente falou aqui das 3 crises depressivas que nós vamos encontrar, né? Que são as crises psicóticas, as crises ansiosas, as crises apáticas. Nós falamos também sobre o desenvolvimento delas, né? Quais os fatores que desencadeiam ela. E a gente falou aqui que tem fatores que são bioquímicos, algumas mais, algumas menos, fatores ambientais e fatores cognitivos também.
E falamos aqui sobre a nossa postura diante do início do tratamento para que a gente proceda esse tratamento de uma forma segura. Primeiro, é não se assustar com essas crises e entender que essas crises são muito positivas, porque é ali que vai ter o foco da demanda. E, em segundo lugar, saber tratar essas demandas, né, as demandas ambientais, cognitivas, de forma técnica, fazendo aí uma lista, inclusive, de objetivos de como tratar cada uma delas. Então, gente, espero ter ajudado. Se você gostou desse vídeo e gostou desse tema, é importante esse tema para você, curte esse vídeo aqui, não esquece dessa ação. Uma ação super simples, mas que ajuda muito o canal a propagar e a gente fazer mais vídeos, né, voltados para a sua atuação dentro do consultório, na prática, com pessoas com depressão. Então, gente, até o próximo vídeo.